E com uma das maiores crises financeiras da história do país, 3.600.000 brasileiros vão passar a viver na pobreza até o fim do ano, segundo o Banco Mundial. Os chamados novos pobres são desempregados que, por causa da crise, não conseguem voltar ao mercado de trabalho. São Paulo, Rivadavia César de Souza Júnior, metalúrgico, desempregado. A realidade é cruel. Salvador, Aloísio França, mestre de obras. Há 2 anos está sem carteira assinada. Meu padrão de vida mudou praticamente tudo, porque eu tive que renunciar muitas coisas. Sem renda e com dificuldades em voltar para o mercado de trabalho, eles caminham para uma estatística preocupante, a da pobreza. O levantamento do Banco Mundial, instituição financeira ligada à Organização das Nações Unidas, aponta que o Brasil terá um aumento de até 3.600.000 pessoas vivendo na pobreza em 2017. São brasileiros com menos de 40 anos, muitos deles chefes de família e que há 2 anos estavam empregados. Têm alguma qualificação, pelo menos o ensino médio, e 90% deles vivem nas cidades. Principalmente no sudeste do país. Um perfil diferente de pessoas que vivem há anos em situações de pobreza, como no Nordeste, e moram, sobretudo, em áreas rurais. Os novos pobres são reflexos da crise econômica que começou em 2015 e provocou o desemprego de mais de 12 milhões de pessoas no país. Você tem um achatamento muito forte na classe mais baixa, ele é quem sofre mais, o desemprego impacta mais para ele. Então, à medida que ele deixa de ter emprego, ele tem que passar ou fazer um bico, ou buscar uma alternativa mais barata, com uma renda mais baixa, e então ele vai acabando diminuindo o seu padrão de vida. É isso que o Banco Mundial chama dos novos pobres, pessoas que tinham uma condição social um pouquinho melhor e que hoje teve isso piorado por conta desse cenário. Uma das explicações para esse aumento da pobreza está no fato de que pessoas mais preparadas estão aceitando ganhar menos e roubando as vagas de quem não é qualificado. Por isso, quem não foi atrás de qualificação não encontra vaga no mercado de trabalho. Sem ter como pagar as contas, Aloísio vive de pequenos serviços e vê até mesmo engenheiros formados dispostos a trabalhar pesado ao lado dele como mestre de obras. A cada semana um engenheiro, um amigo meu que trabalhou junto comigo, ele me pede informações querendo saber se não tem um espaço no mercado onde eu possa indicar eles também. Ou seja, a situação para eles está pior do que para você? Eu acredito por ele não saber meter a mão na massa, os engenheiros principalmente, coitado, está pior do que a minha própria pessoa. Porque pelo menos eu ainda sei levantar um bloco. Rivadavia está em busca de um novo trabalho com carteira assinada. Enquanto isso, faz bico de garçom e pintor. Já pensa em se qualificar em uma outra área e recomeçar. Eu sempre gostei de trabalhar com pintura para ter a parte teórica e a parte da experiência. Né? Ou seja, prática. Você vai se especializar. Tem que se especializar. Senão, o bonde vai andar e eu vou ficar para trás, né? As empresas precisam decidir quem vai ficar durante a crise, porque eu não consigo manter o quadro de pessoal completo durante a crise. Então as empresas escolhem aqueles que têm mais condições de suportar e de ajudá-la, de suportar a crise e de ajudá-la a sair da crise. Com isso, as pessoas com menor formação educacional, que têm um foco profissional muito específico, que não se preocuparam em se desenvolver, infelizmente vão ficar desempregadas.